Que bom que você veio, de nós podermos nos debruçar sobre esse tema, que ele é um tema tão importante. E nós decidimos falar nesse mês de setembro, o chamado Setembro Amarelo, onde falamos sobre a Provida, né? E nós criamos então uma série sobre Escolha a Vida. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre encontrar a esperança em meio à dor. Como nós lidamos com esse sentimento da dor, do sofrimento, da angústia, e como nós encontramos esperança em meio a momentos difíceis assim. E é disso que eu quero me debruçar com você nessa noite. Para isso, quero convidar você a abrir a Bíblia lá no livro de 1 Reis. Nós vamos estar lendo um texto, numa história que eu acredito que você conheça, uma história de Elias, o profeta Elias. Depois de ter tido uma experiência com Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. Ele diz assim, em 1 Reis, capítulo 19, no verso 1. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, e ele mesmo, porém, foi ao deserto. Caminhou um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém. Papai, eu oro, Senhor, nessa noite, e peço que Teu Espírito nos alcance, que a Tua palavra nos ministre, que Teu Espírito fale conosco, Senhor, e que possamos ouvir a Tua voz. Seja o nosso mestre, seja o nosso ensinador, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma história, imagino eu que você a conheça, mas é a história que, uns momentos antes deste episódio do capítulo 19, Elias tinha enfrentado os profetas de Baal, onde o desafio era, qual Deus é o Deus verdadeiro? E aquele Deus que responder com fogo do céu, este é o Deus verdadeiro. Pois bem, os profetas de Baal tentaram de tudo e o fogo não veio, Elias ora e o fogo desce. Não só vem fogo do céu, como enxuga toda a água que ele jogou, e depois disso ele fere e mata os 400 profetas. Acabe, o rei daquele lugar, chega para sua esposa Jezabel e diz assim, Jezabel, olha só, aconteceu um negócio ruim, mataram os nossos profetas. Quem foi que matou? Elias. Deixa para mim que eu vou resolver esse negócio. Ela chama um dos seus servos e diz, corre lá e avisa ao Elias e diz para ele o seguinte, manda ele aproveitar as próximas 24 horas, porque do momento a qual ele receber essa mensagem, eu dou para ele 24 horas, e ele estará igual aos profetas que ele acabou de matar. Quando Elias ouve isso, a Bíblia diz que ele tem medo. Eu não sei vocês, mas eu acho que se eu recebesse uma ameaça de morte, eu também teria. E ele, cara, ouvindo aquilo, ele foge, ele sai. E ele deixa o seu moço numa cidade de Judá, e ele vai ao deserto por 24 horas. Ele caminha por 24 horas no meio do deserto. E lá no deserto, a Bíblia diz que Elias deseja a morte. E ele diz para Deus assim, já basta, ó Senhor, não aguento mais, eu cansei, deu, eu não consigo seguir adiante, deu. E ele diz assim, eu sou igual aos meus pais. Eu não sou diferente dos meus pais. E o que ele está querendo dizer com isso? Deus olha para Elias e ele separa Elias numa geração que estava tendo dificuldades, problemas, uma geração pecaminosa. Deus levanta Elias como profeta e diz, cara, eu vou te usar. Eu vou usar a tua vida, tu vai ser alguém que vai mudar a história da tua nação. E de repente ele, no momento de angústia, ele diz, fracassei.
Eu não sou diferente dos meus pais, eu não sou diferente da minha geração, eu não sou diferente das pessoas que estavam ao meu redor, eu acabei sucumbindo igual eles sucumbiram. Senhor, pode me levar, Senhor, me leva, é melhor que eu vá, eu não consigo, eu não tenho mais forças para seguir adiante. Eu não sei se vocês já passaram momentos de angústia assim. Eu nunca tive vontade de tirar a minha vida. Nunca me passou na cabeça a ideia de cometer essa bobagem, essa besteira de tirar a minha vida. Mas eu sei que pessoas já tiveram essa experiência e já passaram por coisas semelhantes. E quando, cara, uma pessoa chega num estágio desse, e esse é o que nós estamos falando no Setembro Amarelo, é porque ela não consegue enxergar outro caminho a não ser o caminho da morte, o que não é uma opção. Mas a única opção que na cabeça dela existe é essa. Mas lembra, o que nós vimos lá em Deuteronômio, capítulo 30, quando nós lemos semana passada, Deus diz, eis que ponho diante de vocês a morte e a vida, escolha a vida. Diante de nós existem outras opções. Só que a pessoa está tão inserida dentro disso, cara, que ela não consegue ver outro caminho a não ser a morte. Mas tem pessoas que tiram a sua vida e acabam morrendo. Mas tem outras pessoas que desistem de viver, e é diferente. Elas continuam vivas, só elas desistiram de viver. Elas estão aqui, mas não têm forças para continuar. Não têm forças para caminhar. Não têm forças para viver. Eu lembro um dia, isso aconteceu comigo, acredito eu, umas 2 vezes, e a última vez alguns anos atrás, aonde eu comecei a ir para um caminho que eu me dei conta que eu estava desistindo de viver. Não cometeria uma besteira, eu não iria para este caminho de tirar a minha vida. Mas eu, diante de Deus, eu fiz essa oração. Senhor, se Tu me levasse hoje, não seria um problema. Se hoje tudo acabasse, isso não seria um problema para mim. Pelo contrário, eu acho que seria um favor para mim e para as pessoas que ao redor de mim me cercam. Porque eu acho que eu não estou sendo uma boa pessoa, não estou sendo um bom marido, não estou sendo um bom pai, não estou sendo um bom pastor, um bom líder. Senhor, eu acho que deu. Assim como Elias ora, já deu. Eu fracassei, eu não consigo. Não vou fazer bobagem, óbvio que eu não vou fazer bobagem, mas Senhor, se Tu acha que deu, acho que essa é uma boa hora de Tu responder essa oração. Eu lembro que nesse dia, quando eu me peguei pensando nisso, quando essas coisas não me importavam mais, a vida, e eu me dei conta de que as coisas que eu mais amava, que era a minha casa, minha esposa e os meus filhos, e de repente eu não me importava mais de perdê-los, eu não me importava mais de não estar com eles, eu me dei conta, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu continuar neste caminho, o fim dele não vai ser bom. Eu lembro que naquele dia eu chamei a Miri e disse, Miri, eu preciso falar contigo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que Tu me ajude a lidar com as minhas emoções. Porque eu estou indo por um caminho que não é bom. Essa história de Elias, o grande profeta Elias, quando ele bate diante de uma frustração, diante de um fracasso, diante de uma dor, de um sofrimento, ela nos ensina algumas coisas, e a primeira delas é que o sofrimento, a dor, a angústia, ela não respeita título, status social, nível cultural, história, experiência, unção, ou quanto você conhece e já caminhou com Deus. Elias, e olha, pense isso comigo, ele está aqui no momento de fracasso, de angústia, de dor, mas se você der 2 casinhas para trás, você vai encontrar um homem poderoso, que caminha com Deus numa unção tremenda, aponta o fogo, desce do céu e consome o sacrifício. 2 casinhas depois, você encontra um homem que está desejando a morte. A questão, cara, é que a dor, o fracasso, a angústia, o sofrimento, ela bate na porta de todos nós. De todos nós.
Todos nós que estamos aqui, você que nos acompanha de casa, a vida, ela é composta de altos e baixos, de momentos bons e de momentos ruins. Pessoas normalmente me perguntam: Anderson, mas por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Acontece pelo mesmo motivo que acontece com pessoas ruins. Coisas boas e coisas ruins acontecem com pessoas boas e com pessoas ruins. Acontece com todos. A vida, ela é composta desses momentos. Só que diante do sofrimento, diante da dor, diante da angústia, o que normalmente as pessoas elas tendem é escolher dois caminhos. O sofrimento ele é um catalisador poderoso e ele tem o potencial ou de nos jogar para uma crise de fé, ou de nos aprofundar nos caminhos de Deus. Eu vou dizer de novo. A dor, o sofrimento, ela é um catalisador tão poderoso que ela tem o potencial que normalmente faz com que as pessoas escolham um dos dois caminhos. Ou o caminho da crise de fé, onde eu duvido da existência de Deus, porque afinal, se Deus que se diz bom, não permitiria tamanha dor e tamanho sofrimento, ou essa pessoa escolhe o outro caminho, que é o caminho de aprofundar, pelo fato dela ter batido numa parede, de ela não conseguir transpor essa parede, ao invés de correr de Deus, ela corre para Deus. E ela diz: Senhor, eu não tenho condição de vencer isso se não estiver comigo. Eu não tenho condições de ultrapassar isso se não estiver comigo. Normalmente são esses dois caminhos. As pessoas que optam pelo caminho 1, o caminho da crise de fé, e que elas batem ali naquela angústia, normalmente na cabeça delas não faz sentido um Deus, como eu disse, que se autodenomina bom, permitir que tráfico humano aconteça, que estupro aconteça, que fome, que guerras, que miséria, que infanticídio, homicídio, que essas coisas aconteçam. Não faz sentido na cabeça dessas pessoas que entram em uma crise de fé, como Deus, que é bom, permite tamanha dor. Não pode existir um Deus em face a toda essa desgraça. Não, cara, Deus não existe, não tem como ele existir. Alguns, com medo de assumir o ateísmo, eles dizem: tá bom, Deus existe, mas ele esqueceu da humanidade. Ele criou o mundo e foi fazer qualquer outra, em alguma outra coisa, em alguma parte desse universo, mas não, ele não está olhando para cá. Ele disse que um dia voltará e talvez volte, e se ele voltar vai tentar bagunçar, mas ele criou tudo isso, vai tentar consertar essa bagunça, mas ele criou tudo isso, cara, e abandonou a gente aqui. Porque é difícil a gente compreender como Deus, que é bom, não fazer nada diante da dor, diante das circunstâncias difíceis da vida. O que eu acredito, cara, em resposta a isso, e abrindo um parênteses, o que eu acredito, tentando compreender a teologia do sofrimento, de um Deus que é bom diante da dor e diante do sofrimento, eu particularmente não creio que Deus abandonou a humanidade, eu não creio que Deus não está com seus olhos atentos ao sofrimento. O que eu particularmente acredito é o seguinte: de que Deus ele não faz microgerenciamento, de que Deus construiu o universo e criou leis a este universo, como por exemplo a lei da gravidade, onde as coisas ficam onde estão, porque Ele construiu uma forma dessas coisas existirem. Ele não fica segurando todo o homem na terra, enquanto a terra está girando no seu ciclo. Ele criou leis que se autoalimentam, que se regulam. Ele cria leis no universo, onde nós temos, por exemplo, a estrutura do clima, onde existe o processo da evaporação, nuvens, chuva, e se retroalimenta. Eu não creio que Deus faz microgerenciamento, dizendo: hoje vou enviar chuva no bairro tal. Não faz sentido um Deus que tem uma mente limitada fazer microgerenciamento. Ele constrói, nós que não somos toscos, nós ia fazer alguma coisa que funcionasse por si só. Ele constrói um mundo que ele por si próprio, ele funciona. E aí o homem começa a mudar essa estrutura. E ele sofre as consequências dessa estrutura, quando temos mais chuvas, mais aquecimento, mais não sei o quê, porque nós começamos a mudar a estrutura que Deus construiu. Deus cria o universo e entrega um manual ao homem. O homem diz: eu não preciso desse manual, eu sei o que é melhor para mim, e eu começo a viver a minha vida, que é também conhecida como a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal.
onde o homem vira as costas para Deus e começa a viver a sua própria vida. Ali o homem começa a fazer bagunça e as coisas começam a acontecer e o mal vem, e o mal se sobressai. Deus pode fazer o que Ele quiser, cara. Ele é soberano para fazer o que Ele quiser. Mas o que eu acredito, dentro da dor, dentro desse conceito de dor e sofrimento, é que, cara, o homem se bagunçou pra caramba. E Deus, Ele usa o sofrimento para nos alcançar. Ele usa o sofrimento para chamar a nossa atenção. Nós caminhamos neste caminho, escolhemos um caminho ruim. Nós escolhemos pegar o manual e dizer assim, cara, eu não preciso do manual. E hoje a gente está se quebrando para fazer a vida funcionar. Onde ele diz, cara, se nós tivéssemos voltado ao plano original e começasse a viver dessa forma, o mundo seria diferente. Então o que Deus faz, cara? Ele usa disso para nos chamar a atenção. Quem é pai vai saber o que eu estou dizendo. A gente olha para o nosso filho e diz assim, cara, não bota a mão aí porque vai queimar. A gente fala a segunda vez, não bota a mão aí porque vai queimar. A gente fala a terceira vez, não bota a mão aí porque vai queimar. Na 10ª vez a gente fica olhando. Nunca mais bota a mão ali. A gente ficou feliz em ele se queimar? É claro que não. Mas depois da gente dizer, é para lá, é para lá, é para lá, é para lá, e você continua indo para lá, deixa ele ir para lá, vamos ver onde é que vai. Sabe qual que é hoje, cara, o grande desafio dos pais? E essa é uma coisa que me preocupa. Mas hoje os pais, eles têm uma tendência a proteger, a superproteger os seus filhos, colocam numa redoma de vidro e dizem assim, não, meu filho não pode sofrer, meu filho não pode ter frustração, meu filho não pode ter decepção, meu filho não pode passar pelo que eu passei. Você esqueceu que você só é forte hoje pelas coisas que você passou. E aí nós colocamos o nosso filho dentro de uma redoma de vidro e nós estamos levantando uma geração fragilizada emocionalmente. Uma geração que tem dificuldades de lidar com problemas, que tem dificuldade de ser solucionadora de problemas. Demorou, mas veio. Porque ela é frágil emocionalmente. Eu a superprotegi. Anderson, eu não estou dizendo que nós vamos viver só no sofrimento, mas o sofrimento ele faz parte da nossa vida. E Deus usa sim o sofrimento para falar com a gente. O problema das pessoas que dizem não crer mais em Deus diante do sofrimento, o que elas fazem normalmente é o seguinte: por que, Deus, isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando tamanha dor? Afinal, eu não merecia passar tamanha dor, porque eu vim vivendo uma vida correta, eu vim fazendo o que teoricamente tu me pediu para fazer, eu vim cuidando de tudo que tu me pediu para eu fazer, tentando viver um manual, ou pelo menos na minha cabeça eu estava, e de repente eu bato diante de uma parede e estou sofrendo. Por que eu estou passando por isso? É interessante que essas mesmas pessoas, que somos nós, que fizemos essa pergunta, por que, Deus, eu estou passando por isso? Nós não fizemos a pergunta seguinte: por que, Deus, tu está me abençoando? Por que, Senhor, eu acordei hoje de manhã respirando? Por que, Senhor, eu tenho comida na minha mesa? Senhor, por que tu abençoa a minha casa e os meus filhos são saudáveis? Por que, Senhor, tu tem cuidado da minha... A gente não faz esse tipo de pergunta. E o fato de nós não fazermos esse tipo de pergunta nos revela uma coisa: que quando nós gritamos a Deus e dizemos assim, Deus, por que as coisas erradas estão acontecendo? É porque nós não queremos saber a resposta. O que nós queremos dizer para Deus, ou o que estamos dizendo para Deus é o seguinte: por que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria que acontecessem? Por que o mundo não está girando na velocidade que eu gostaria, indo para o lugar que eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria? Porque quando as coisas estão acontecendo fluindo, eu nem lembro, cara, está tudo certo. É como se fosse obrigação. Mas quando acontece diferente do que eu esperava que acontecesse, eu reclamo. Ele demonstra, na verdade, que a minha vida está girando ao redor do meu ventre, e que eu tenho dificuldade de entender e compreender qualquer coisa que fuja à realidade do que eu espero de bom para mim. Portanto, cara, essa frase, quando eu digo, não, Deus não pode existir, porque em face à dor, ao sofrimento, não pode existir, não tem nada a ver com Deus, cara. Tem a ver com o meu egocentrismo, o meu egoísmo, a minha forma de ver mundo, porque o mundo não está acontecendo do jeito que eu gostaria que acontecesse. E, meu irmão, me escute, eu preciso... Esse é um tema difícil, cara, da gente falar. Eu quero ser o mais empático contigo. Eu quero ser o mais sensível à tua dor e não quero minimizar a tua dor. É como eu olhar para Elias, que eu estou de fora, e olho para Elias e digo assim, Elias, mas tu está maluco, Elias? Ah, teus olhos, maluco, olha quem tu é, cara.
Rapaz, tu orou há pouco, tu está aí querendo a morte, está querendo morrer. Tu está querendo morrer. Tu te deu conta que 24 horas atrás, tu pediu a Deus que descesse fogo do céu e Deus desceu e consumiu a água. Deixa eu te dar um conselho, pede para que desça um raio na cabeça dessa mulher. Vai acabar com essa Jezabel. Não vai ter, vai estar, puf, fumacinha. Cara, tu é o cara, mano. Tu é fera demais. Só que eu estou olhando de fora. Eu não sei o que esse cara está passando. Eu não sei o que aconteceu nessas 24 horas. Eu olhando de fora, parece muito tranquilo, cara, ele tomar essa decisão. Não seria muito cristã, mas enfim. Cara, era fácil. Por que ele não toma, cara? Porque ele está ali. Ele está inserido naquele ambiente. É a dor dele. É a angústia dele. E essa é a tua angústia. E às vezes as pessoas ao redor de ti, cara, não compreendem a tua dor. Porque para elas, eles dizem, cara, para de bobagem, bora, vamos. Cara, é a tua dor. Tu bateu no muro. E por isso eu quero poder ser empático a essa dor. Eu lembro um dia, o Tim, meu filho, ele sempre gostou de futebol, ele sempre jogou futebol desde pequenininho, e ele devia ter uns 9 anos, eu acho, 9, 10 anos. Nós tínhamos nos fundos de casa um pátio, onde ele jogava bola lá, tinha as goleirinhas, ele ficava chutando. E eu na cozinha, um dia, fazendo comida, sei lá o quê, eu estava lá e eu olho para a rua, está ele sentado, chorando copiosamente. Mas assim, desesperadamente. Eu pensei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu chutei uma pedra, quebrou o pé, alguma coisa aconteceu. E eu corri lá e disse, meu filho, o que aconteceu? E ele em lágrimas, chorando assim, olha para mim, digo, pai, eu não consigo ser igual ao Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho em alta, ele queria fazer os dribles do Ronaldinho, as peripécias do Ronaldinho. E ele estava chorando desesperado que ele não conseguia jogar igual ao Ronaldinho. Eu me segurei para não fazer o que vocês fizeram. A vontade era. Ou de chorar com ele também, né? Porque se ele fosse o Ronaldinho, nós estava resolvido também, né? É. Mas eu segurei para não rir e acolher a dor dele, cara, porque a dor dele era real. Era bobagem para mim, é bobagem para a gente, é bobagem para ele hoje, quando ele pensa naquilo. Mas para ele, naquele momento, era muito real, cara. Era uma dor absurda. E que ele, cara, como eu vou lidar com essa dor? Quem está inserido nela, cara, às vezes não consegue olhar ao redor. Às vezes não consegue ter uma visão um pouco mais macro. E eu preciso ter a compaixão de poder acolher essa dor. E esse é o meu anseio hoje. O meu anseio hoje não é minimizar a tua dor. O meu anseio hoje não é dizer assim, não, para de chorar, bora, vamos. Não é isso. Quando nós dizemos que há esperança na dor, não é que nós vamos ignorá-la, é que eu preciso fazer a segunda escolha. Eu preciso aprofundar a minha fé. Eu preciso encontrar aquele que pode de fato gerar esperança no meu coração. Homens que fizeram isso, como Jó, por exemplo, diante da dor, diante aparentemente descaso de Deus, da sua dor, e a sua mulher olhando para ele dizendo assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre, afinal não tem razão de você continuar sendo reto, íntegro, temente a Deus, porque não adianta nada, tu bateu num muro, toda essa retidão que tu trouxe até hoje não te deu nada, esse Deus não existe, amaldiçoa esse teu Deus e morre, não faz sentido, vira as costas para Deus, se torna um ateu, agnóstico, o que for, mas não tem razão de você continuar temente a Deus. Ele olha para ela e diz, tu fala como uma louca. Se até hoje eu recebi as bênçãos de Deus, por que eu não receberia o mal? Se até hoje eu consegui ver Deus me dando filhos, casa, empresa, negócios, e eu vi a mão do Senhor me abençoando até hoje, por que eu não lidaria com essa dificuldade? Falei outra vez aqui, quando nós sofremos, normalmente nós perguntamos, por que eu, Deus? E Jó aqui nos ensina uma outra pergunta. Ele nos ensina, por que não eu?
O que eu sou melhor que outros, que eu não posso estar enfrentando essa dificuldade, encarando este problema? Por que não eu? Por que não pode estar acontecendo isso comigo hoje? Por que não eu? Jó é esse mesmo cara, sem entender muita coisa na sua vida, Deus ficando em silêncio, e ele fica em silêncio até o capítulo 38 de Jó. Só que lá pelo capítulo 20 e poucos, Jó declara uma frase, desse cara que decidiu não virar as costas para Deus, que bateu no muro diante da dor, da dificuldade, da angústia, da perda de tudo, de estar enfermo no seu corpo físico, de tudo, ele bate no muro. Ele faz uma declaração: eu sei que o meu Redentor vive. Um outro cara que viveu a dor, viveu a angústia foi Paulo. Paulo, ele disse: eu sei viver em todas as coisas, cara, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque ele diz: eu sei viver em abundância, eu sei também viver na escassez, eu já passei por todas essas coisas. Esse cara, ele diz o seguinte: nós somos mais que vencedores. Nós gostamos dessa frase, nós gostamos de dizer que nós cristãos somos mais que vencedores. O que nós esquecemos é que para vencer precisamos lutar. Nós só seremos vencedores de lutas, de batalhas que nós enfrentarmos. Para que sejamos vencedores, bem-vindo às lutas e às batalhas. Um terceiro cara que eu quero falar para vocês hoje é o nosso herói, Jesus. Esse é um cara que ele decidiu viver em obediência. Isaías 53 fala de Jesus e descreve Jesus como um homem de dores e que sabe o que é padecer. Olha a descrição de Jesus, se referindo ao Cristo, Isaías 53, o verso 3. Um homem de dores, que sabe o que é padecer. Hebreus fala de que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O sofrimento ministrou a vida do Cristo, de Jesus. A dor ensinou o próprio Filho de Deus. E Jesus, no seu momento de maior angústia, provavelmente no Getsêmani, suando gotas de sangue, do que ele iria encarar a cruz, onde ele sofreria uma dor absurda, a ponto de ele morrer antes do tempo que normalmente pessoas crucificadas morriam, tamanha a dor que ele estava passando naquele momento. Ele faz uma oração, ele diz: Senhor, se eu puder evitar este sofrimento, se tiver qualquer outra forma de eu viver a vida sem passar por esta dor, eu gostaria de seguir. Porque nenhum de nós, cara, passa sofrimento dizendo assim: top, que legal, vou sofrer. A dor dói, sofrimento dói, a angústia dói, ela sangra, é difícil, cara. Mas Jesus, ele encerra a sua fala dizendo assim: mas que não seja feita a minha vontade. E nessa hora, cara, Jesus quebra toda essa ideia dessa galera aqui que diz assim: Deus não pode existir, afinal, como pode coisas ruins estarem acontecendo comigo? Por que coisas ruins estão acontecendo comigo? Jesus quebra essa lógica de olhar só para mim. Ele diz: Senhor, eu não quero só olhar para mim, eu não quero fazer só a minha vontade, ainda que a tua vontade neste momento seja que eu encare e eu cruze essa dor, Senhor, que seja feita a tua vontade. Jesus, ele não decide desistir, ele não decide fugir do que estava diante dele, mas ele diz: Senhor, eu quero estar contigo, eu só quero ter a certeza de que tu estás comigo. Afinal, o nosso Deus é um Deus que nos encontra no vale da sombra da morte, e ele diz: lá no vale eu estarei contigo. Quando diante de nós, na dor, abrem-se dois caminhos. O caminho onde eu posso escolher a crise de fé e dizer: cara, não tem como eu estar passando por isso e Deus existir, não tem como Ele permitir que isso aconteça na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, não tem como isso, não pode Deus existir, porque isso está acontecendo. Enquanto umas pessoas fazem este caminho,
Outras dizem, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não entendo. Eu não sei como vai funcionar isso. Mas, Senhor, eu quero caminhar essa jornada, mas que eu caminhe ela contigo. Por mais dura que seja, por mais difícil que seja, que eu caminhe contigo. O que acontece é essas pessoas que assim o fazem, ao longo de toda a jornada, são as pessoas que nós conhecemos como heróis da fé. São aqueles que chegam do outro lado, como Jó, e diz assim, antes eu te conhecia, de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Eu aprofundo as raízes, eu vou mais fundo nessa jornada. Há esperança na dor. Há esperança na dor. Nós passamos por dificuldades e nesta dor que nós passamos, na dificuldade que nós passamos, há esperança. Quando eu levanto os meus olhos e busco em Deus a resposta. A experiência de Elias diz assim, na angústia da sua alma, no desejo de morrer, onde ele diz, não consegui, fracassei, não sou melhor que os meus pais. Deus, não adiantou, tu me escolheu errado, não era para ser eu, não deu. Ele diz assim, no verso 5, e deitando-se, dormiu debaixo de um zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Olha que loucura isso, cara. Ele está no seu momento de angústia, desejando morrer. Não iria cometer uma loucura, mas ele diz, Senhor, acho que é um bom momento de você me levar. E ele vai dormir. Deus vem ao encontro dele, através de um anjo. Deus envia um anjo e toca nele, e acorda ele. E ele acorda e vê um anjo, e aparentemente ele estava acostumado a ver, porque ele não se assusta. Ele dá uma olhada para o anjo, e o anjo olha para ele e diz assim, aqui tem comida, e aqui tem bebida, come e bebe. E ele come e bebe, e vai dormir. Eu não sei vocês, cara, mas eu esperava um encontro, se eu tivesse na angústia do Elias, eu esperaria um encontro diferente. Eu estou dormindo, eu abro o olho e tem um anjo. Eu esperaria que o anjo olhasse para mim, me tocasse, me acordasse, eu abro, tem um anjo. Eu olhasse para o anjo dissesse assim, Anderson, relaxa, dei um jeito na mulher lá. Essa não te incomoda mais. O que eu esperava, se não era para fazer isso, que o anjo dissesse assim, o Senhor é contigo. Tu é homem ungido. Tu é varão escolhido. Desde a fundação do mundo eu pensei em ti. Eu te escolhi para grandes coisas. Bora, bora, bora. Tem muito pela frente. Vamos. Seria um anjo meio moderno, mas... Cara, mas não, cara. O anjo, Deus manda o anjo para falar com Elias. Ele toca Elias, desperta Elias e diz para Elias, tem pão e água, come. Elias come, bebe, dorme. O anjo acorda ele de novo. Ele acorda, come mais e bebe mais, porque a viagem vai ser longa. Ele come mais e bebe mais. E essa comida o sustentou por 40 dias, de forma sobrenatural. Onde ele tem um outro encontro numa caverna, quando ele entra na caverna e Deus diz, cara, o que está fazendo aqui? Nós temos então uma missão, nós temos então um chamado. E aí vem o chamado, onde ele diz, tu vai ungir Eliseu, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Deus aparece para ele e diz, eu quero te ver face a face. E aí vem terremoto, vem fogo, vem vento, e Deus não está no vento, até Deus está na voz suave. Essa história que você também já deve ter ouvido falar. E aí então aquilo que nós imaginamos que Deus faria com Elias, ele faz depois, mas no primeiro momento, ele só aponta pão e água. E essa foi a resposta de Deus para Elias, pão e água. O que nós aprendemos com isso é, encontre Deus no teu ordinário. Provérbios diz, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos.
Glorifique a Deus, cara, porque tu tem o que comer dentro de casa. Glorifique a Deus porque a mão do Senhor tem estado sobre ti e hoje tu acordou respirando hoje de manhã. Talvez tu nem te deu conta desse negócio, mas o Senhor estava olhando para ti e tu acordou respirando. Poderia não estar, acordou respirando hoje pela manhã. Encontre Deus no teu ordinário. Encontre Deus nas coisas simples da vida. Encontre Deus na forma que você está caminhando. Olhe para o lado, cara, Senhor, aonde tu está? Ah, tu está aqui, ó. Alguém olhou para mim e sorriu, e eu consegui te encontrar nessa beleza da vida. Eu consigo te ver aqui, Deus. Eu gosto demais de um cara, e eu cito ele bastante nas minhas pregações, que é um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele é um teólogo alemão, luterano, que ele faleceu na Segunda Guerra, foi morto por Hitler, enforcado. Faltando 15 dias para ele ser liberto do campo de concentração que os aliados estavam vindo. E, de fato, 15 dias depois da sua morte, aquele campo de concentração foi tomado pelos aliados e os presos foram libertos. Esse cara, ele escreve da prisão várias cartas e tem um livro chamado Resistência e Submissão, que ele não escreveu esse livro, ele escreveu um monte de cartas para sua noiva e para um amigo dele, e esse amigo acaba juntando essas cartas e depois se torna um livro, que é esse livro, Resistência e Submissão, aonde ele conversa com a sua noiva, na cabeça dele, futura esposa, e ali ele fala, já ouço os canhões, os tiros do exército aliado, logo, logo eu estarei contigo, no Natal passaremos junto, e ele vai conversando assim com a sua noiva, em uma dessas cartas, esse cara que estava preso, esse cara que estava numa cela, em alguns metros quadrados, num campo nazista, dividindo a cela com outros do exército aliado, ele escreve para sua noiva e diz assim, fulana, nós precisamos aprender um negócio, que eu tenho aprendido aqui, é reconhecer Deus no ordinário, é conseguir ver Deus toda vez que um prato de comida vem, e eles atiram para mim, do jeito que vem, da forma que vem, mas conseguir entender Deus aqui, é isso que tem me dado esperança de continuar caminhando. Esse mesmo cara, no dia que ele foi morto, enforcado, nu, ele sai da cela e ele olha para um general, um soldado, enfim, um aliado preso com ele, que esse cara depois relata essa história. Quando ele está saindo da cela, ele olha para esse cara, seu companheiro de cela, a qual ele ministrou do evangelho, que não era um cristão, e ele ministra do evangelho para este cara. Ele olha para ele e diz assim, me faz um favor, avisa minha família que eu estou bem e que eu estou indo para casa. Para uma pessoa naquela condição, na pressão de um campo nazista, indo para um martírio por causa da sua fé e morrer por amor a Cristo, conseguir fazer essa declaração, é porque ele tinha plena convicção de que o Senhor estava com ele. De que ele estava no vale da sombra da morte, mas o Senhor estava com ele. Ele encontrou a esperança em meio à dor. Diante de nós, sempre tem dois caminhos. Por isso que o texto que nós lemos de Deuteronômio capítulo 30 fala, eis que ponho diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida. Diante de nós temos a oportunidade de escolher a vida. Semana passada eu falava, parece óbvio quando nós colocamos assim, mas não é, cara. Porque quando nós estamos inseridos na dor, quando nós estamos inseridos na angústia, podemos talvez não escolher a morte como opção, mas muitas vezes escolhemos não viver. O que é quase a mesma coisa. Que nessa noite possamos escolher a vida. Que nessa noite, não minimizando a sua dor, pelo contrário, acolhendo o seu sofrimento com empatia, a tua dor, procurando ajudar-nos nesse lugar de dor, de angústia, escolhermos a vida. Dizer, Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero poder sair do outro lado,
E como Jó dizer: hoje sim eu te conheço. Hoje sim as minhas raízes se aprofundaram. Hoje sim eu tenho consciência de quem tu é. Amém? Vamos ficar de pé. A Bíblia diz assim, que o mundo jaz no maligno. É uma afirmação bíblica de que o mundo jaz no mal. Mas Jesus, numa das orações, ele diz assim: Pai, eu oro pedindo por nós. Ele diz: eu oro para que não os tire do mundo. Mas se o mundo jaz no maligno, por que ele pediu para nós ainda permanecermos aqui? Ele diz: não tira daqui, mas eu te peço uma coisa, que os livre do mal. Anderson, significa então que nunca mais eu terei mal na minha vida? O que ele está dizendo é: esse mundo que jaz no maligno, que está rodeado de mal, eu vou estar inserido nele, dentro de uma cela de 2 por 2, com um algoz ali na frente, uma forca e os meus dias contados, e eu ali naquele lugar consigo estar livre do mal, de não colocar no mal o poder de tocar a minha vida e de mudar quem eu sou, ou de tirar-me do rumo a qual Deus um dia projetou para mim. Mesmo em face a todos os desafios da vida, eu consigo ver Deus, reconhecer Deus, ainda que nas coisas mais simples, mas eu reconheço o Senhor. E eu não coloco poder na mão do mal de me mudar do meu rumo, da minha fé, da minha caminhada, da minha jornada. Eu não permito que o mal me toque. Por isso Jesus diz: livra-os do mal. Isso não significa que coisas ruins não venham a acontecer para a gente. Significa, em face aos desafios, eu continuo encontrando Deus no vale da sombra da morte. Eu quero orar com você. Nós vamos estar orando juntos, com todos aqui estão, quem está em casa. Mas nós queremos orar também, se porventura você quiser oração, quiser sair do seu lugar e vir à frente. Semana que vem, o tema é justamente esse, de nós vivermos em família, de como é a importância de carregarmos as cargas uns dos outros, e como falamos no membramento, chorar com os que choram, rir com os que riem, viver família. Semana que vem nós vamos nos debruçar sobre isso, mas hoje eu quero fazer isso na prática. E se porventura você quiser que alguém esteja contigo, ombreando você nessa jornada, nós queremos orar com você. Se porventura você quiser, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós temos uma equipe preparada para também estar orando contigo, ministrando a sua vida. Aqueles que quiserem, podem, e depois nós já vamos estar orando por todos. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha
Vamos orar. Papai, eu oro, Senhor, nessa noite. Eu coloco cada um daqueles que aqui está e desses que tem nos acompanhado desde casa. Pedimos, Senhor, a Tua graça. Pedimos, Senhor, do Teu amor. E pedimos, Papai, que Tu venha ao nosso encontro. Senhor, perdoa-nos das vezes que nós olhamos só para nós. Perdoa-nos das vezes que nós reduzimos o mundo ao nosso ventre, à nossa vontade. Perdoa-nos as vezes que andamos, Senhor, de costas para Ti, quando deveríamos de correr para Ti. Perdoa-nos das vezes que corremos de Ti, quando tínhamos que ter corrido para Ti. E Papai, nessa noite aprendemos pela Tua palavra que podemos Te encontrar em meio à dor. E ajuda-nos, Senhor, a Te encontrarmos no ordinário. Ajuda-nos, Senhor, a Te encontrarmos nas coisas simples da vida. E vermos, Senhor, a Tua mão. E vermos, Senhor, Tu estendido, a Tua mão estendida sobre nós, ministrando-nos e abençoando-nos. Papai, ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, nessa jornada. Papai, possamos ser acolhidos pelo Teu amor nessa noite. Senhor, envia o Teu anjo para nos tocar e nos despertar. E que possamos olhar ao redor e ver que Tu estás nos abençoando, que temos comida, que temos a água, e que ela será poderosa para nos sustentar, para seguirmos adiante. Senhor, estende a Tua mão sobre cada um dos Teus filhos aqui, em nome de Jesus. Estende a Tua mão e ministra-nos, Pai. E ministra-nos, eu Te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alcança, Senhor. Enxuga, Papai, toda lágrima. E aquele, Senhor, que ainda o seu coração está pesado, que essas lágrimas possam cair em Ti, diante de Ti, e que Tu possa acolhê-las. Que possamos chorar no Teu colo, olhando para Ti, desejosos de Ti. Se conosco, eu Te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.